Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. O tema de hoje é a carteira de trabalho e previdência social. É uma conquista à beira da morte? Bem, é o que nós veremos agora. Para algumas categorias, certo? A carteira de trabalho, ela realmente tem representado, né, uma perda significante, certo? Ela tem sido deixada de lado, principalmente depois da pandemia e de outras nuances, certo? No caso dos profissionais de enfermagem, depois do piso salarial, né, dos profissionais de enfermagem, muitos hospitais, certo, procederam com demissão praticamente em massa, certo? Alegando que não tinha condições de pagar o piso salarial. Apesar de que isso não é verdade, né? Porque a gente vê aí hospitais, né, de grande porte, espalhada em todo o Brasil, né? E até mesmo aqui no estado, grandes instalações, né? Em várias cidades aí daqui do estado. Então eles não pagam porque realmente não querem, né? Não querem pagar, não valorizam o trabalho do profissional de saúde. Aí, por conta disso, né? Cresceu um sem número de cooperativas que não assinam carteira, que não garantem os direitos trabalhistas, tá certo? Ficando o pessoal aí, dos profissionais de saúde, à deriva. Também o conselho, no caso aí o COREN, né, da classe, também não fiscaliza essas cooperativas, né, porque todo o enfoque sempre foi em cima dos hospitais, para pagar o piso, certo? E aí em cima das cooperativas não, tá certo? Os outros profissionais que também têm ficado de lado da anotação da carteira de trabalho são os motoristas e entregadores por aplicativos, certo? Então aí, enquanto essas empresas estão, além de multinacionais, elas estão multimilionárias, certo? Bilionárias, o trabalhador está à míngua, certo? Sem direito a nada, sem um registro. Esperava-se até que, pelo presidente ser um representante, né, o presidente Lula ser um representante da categoria, né, assim, da categoria, diga assim, né, dos trabalhadores, né, ser um partido dos trabalhadores, que realmente esses trabalhadores tivessem a carteira de trabalho assinada, né, assim como ocorreu na Inglaterra, porque essas empresas de aplicativo ficavam alegando que iam embora do país, certo? Se assim registrassem, né, esses trabalhadores, e ficou só balela, porque na Inglaterra disseram isso também e não foram embora. A Suprema Corte lá da Inglaterra determinou que registrasse todo o pessoal e assim foi feito e pronto, certo? Os outros profissionais também que têm se afastado da carteira de trabalho são os empregados domésticos, né, ou as empregadas domésticas. Esses trabalhadores também, né, os empregados domésticos ou empregadas domésticas também, né, têm sofrido, né, com essa não anotação, né, da carteira de trabalho, né, principalmente em razão também do poder aquisitivo, né, da queda do poder aquisitivo de seus patrões, respectivos patrões, certo? Bem, vamos falar um pouco sobre o surgimento da carteira profissional, né, o que deve ser anotado, né, e também sobre os profissionais não fichados, certo? A carteira profissional, né, ela surgiu em 1932, na época do então presidente Getúlio Vargas, certo? Era chamada de carteira profissional. Já em 1969, durante o regime militar, certo? A carteira profissional
passou a ser chamada de Carteira de Trabalho e Previdência Social, certo? Através do Decreto-Lei de número 926, certo? O artigo 13 desse Decreto-Lei assegura que a Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, né? Inclusive os de natureza rural, certo? Ainda que em caráter temporário. O que deve constar na carteira de trabalho, certo? Deve constar a data de demissão, a data de admissão, certo? A remuneração, os serviços especiais, se houver, né? Aqueles que trabalham com risco permanente, certo? A saúde, a sua vida. Também devem ser anotadas as férias e as alterações de salário e de cargo, certo? O prazo máximo para o patrão fazer a anotação na carteira de trabalho, né, e devolver ao empregador é de 5 dias, certo? Então, se o empregado entregar ao seu patrão a carteira hoje, por exemplo, então ele tem um prazo de 5 dias para devolvê-la. Agora vamos falar daqueles funcionários, certo, que não são fichados, que não têm registro. Esse grupo de pessoas, né, eles em algum dia poderão ajuizar uma ação trabalhista se forem demitidos? Sim. Mesmo com a dificuldade, né, diferente dos que são registrados, certo? Então, como ele deve mostrar a sua relação trabalhista, né, o seu vínculo com esse patrão? Bem, os documentos que ele pode ir juntando aos poucos, certo? São o registro de ponto, os comprovantes de pagamento, testemunhas, né, colegas que trabalham no mesmo local, certo? Também ele pode as conversas via WhatsApp que tiver com o empregador. Por exemplo, amanhã você pode chegar mais cedo porque amanhã é feriado e aí a gente vai começar cedo para largar cedo. Olha, você poderá vir amanhã ou depois da manhã porque fulano ou fulana vai estar afastada por doença, tal, entendeu? Então, tudo isso aí, certo? O trabalhador que não é fechado, que não tem o seu registro na carteira de trabalho, ele pode ir juntando, né, para uma prova, né, documental no futuro, certo? O registro de ponto, os comprovantes de pagamento, tá certo? Colegas como testemunhas, essas conversas que tiverem no WhatsApp ou por e-mail, certo? Tudo isso são provas que vão ajudá-los no futuro, né? De modo que não afaste esse trabalhador, melhor dizendo, de recorrer ao judiciário. Bem, meu amigo, vou encerrando esse tema neste momento e espero ter ajudado, certo? Com essas informações, tá certo? Que são muito importantes para o seu dia a dia, certo? E também para o seu futuro. Falando em testemunhas, né, que você pode usar no caso de demissão na Justiça do Trabalho, o próximo tema da gente vai tratar justamente desse ponto, certo? Então, fica a pergunta. Se você serve, né, já está servindo como testemunha de um colega seu que já foi demitido, será que, no caso, se você for demitido, esse outro colega pode ser sua testemunha contra o mesmo empregador? Então, supondo, A e B trabalham na mesma empresa. B foi demitido um pouco antes. Aí você, que é A, é demitido depois. Então, B já tinha acionado a empresa para recebimento de verba rescisória. Aí você depois entra na justiça também,
certo? Contra o mesmo empregador. Então, um pode ser testemunha do outro. Isso é o que nós debateremos, né? Conversaremos no próximo tema. Desde já, meu muito obrigado, tá certo? Pela participação de todos, o acompanhamento desses vídeos, tá certo? Desde já, solicito aos colegas, né, que compartilhem esse vídeo, né? Que também comentem ou curtam os vídeos, né? Porque isso vai ajudar tanto o professor Julião Carvalho como a si mesmo, tá certo? Um simples ok já ajuda nas redes sociais, porque isso aí já é um feedback, né? Mostrando que você está do outro lado apoiando. Tá ok, meu amigo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.